Quando o gelo da Lua começar a falhar, não vai ser só um número caindo em um relatório distante. Vai ser um momento em que a humanidade descobre, na prática, que o plano de viver fora da Terra foi construído em cima de um recurso que ainda nem conseguimos medir com precisão absoluta. Em uma frase, se o gelo lunar for insuficiente ou caro demais para usar, o nosso futuro como espécie espacial muda completamente. E hoje eu vou te mostrar por que isso é muito mais sério do que as manchetes costumam sugerir. Neste vídeo, você vai entender o que realmente mudou nas descobertas sobre água na Lua. Por que o que parecia um oásis congelado pode ser um deserto disfarçado, e como um pequeno erro de cálculo pode custar trilhões e colocar vidas em risco. Vamos entrar em cenários de crise hídrica em bases lunares, numa guerra fria silenciosa pela água do espaço, e na corrida desesperada por soluções tecnológicas para lidar com o gelo finito da Lua, e tudo isso com imagens fortes na sua cabeça e ganchos constantes, para você acompanhar essa história até o último segundo. Nada aqui é inventado. Existem estudos calculando quanta água uma base autossustentável precisaria, pesquisas sobre gelo em crateras eternamente sombreadas e propostas de como transformar água lunar em combustível, oxigênio e suporte de vida. O que eu vou fazer é juntar essas peças em uma narrativa com clima de suspense espacial, para te mostrar onde estão os pontos de ruptura que quase ninguém comenta em voz alta. Lá no fim, uma pergunta continua em aberto. A Lua vai ser trampolim ou limite para a humanidade? Você provavelmente já ouviu alguém dizer que a Lua tem água, como se isso significasse lagos congelados esperando por nós. Durante anos, o Polo Sul lunar foi tratado como um oásis de gelo. Sensores de sondas em órbita detectaram hidrogênio em crateras permanentemente sombreadas, regiões onde a temperatura pode cair abaixo de 200 graus negativos. Só que detectar hidrogênio não é o mesmo que encontrar blocos sólidos prontos para mineração. Pode significar apenas traços microscópicos misturados ao regolito, a poeira lunar. Pensa em um explorador caminhando no Saara com um mapa prometendo um grande oásis. Ele anda quilômetros sob o sol, chega ao ponto marcado e encontra apenas areia escaldante e umidade escondida milímetros abaixo da superfície. É isso que pode estar acontecendo na Lua. Os oceanos congelados que o público ouviu falar podem ser, na prática, depósitos finos, diluídos e difíceis de acessar. Alguns modelos estimam bilhões de toneladas de gelo, outros apontam concentrações bem menores. As estimativas variam em até 2 ordens de magnitude. Isso quer dizer que alguns cálculos projetam até 100 vezes mais gelo do que outros. 100 vezes? Agora, junta isso com o custo. Levar água da Terra até a Lua é tão caro que estimativas falam em valores da ordem de dezenas de milhares de dólares por quilo. Quando você soma toda a cadeia de lançamento e logística, sem água lunar utilizável, cada litro vira uma espécie de missão suicida financeira. E tem um detalhe cruel: o gelo que sobreviveu bilhões de anos. Protegido no frio extremo, pode sublimar, virar gás, quando nossos equipamentos começam a aquecer o solo para extrair. Quanto mais tentamos tocar esse gelo sem planejamento perfeito, mais rápido parte dele pode desaparecer no vácuo. E isso é só o primeiro ato, o oásis que talvez nunca existiu. Do ponto de vista prático, o balanço é brutal. Estudos sobre bases autossustentáveis mostram que até uma pequena colônia, com poucas dezenas ou centenas de pessoas, pode exigir milhões de litros de água ao longo dos anos, mesmo com reciclagem agressiva. Não é só para beber, é para higiene, agricultura hidropônica, sistemas de resfriamento, produção de oxigênio e combustível de foguete por eletrólise. Em um ambiente onde cada gota conta, descobrir tarde demais que o oásis rende pouco é o tipo de erro que não dá para corrigir apenas mandando mais um foguete. É aqui que o erro de cálculo discreto vira uma bomba relógio. Quando se fala em erro de cálculo no espaço, muita gente imagina naves explodindo. Mas o erro mais perigoso, neste caso, é silencioso. É aquele número ligeiramente otimista em uma planilha. Um consumo subestimado, uma produção superestimada, uma margem de segurança apertada demais. Em um projeto de base lunar,
Esses números decidem quanta água precisa ser extraída por dia, quantos foguetes podem ser reabastecidos ali e por quanto tempo aquela colônia pode se manter sem ajuda constante da Terra. Agora lembra daquela diferença de 100 vezes entre alguns modelos. Imagina errar na direção otimista. Em muitos cenários simulados, uma diferença de 10 ou 15% entre o gelo previsto e o gelo real já é suficiente para transformar uma base considerada autossustentável em uma colônia que nunca consegue cortar o cordão umbilical com a Terra. Isso significa mais lançamentos, mais custo, mais risco e menos margem para imprevistos. Em outras palavras, basta um desvio relativamente pequeno para que o sonho de independência espacial vire uma dependência eterna. Esse é o segundo ato começando. A seca. Pensa de novo na cidade e no deserto. Você constrói tudo confiando em um rio subterrâneo. Quando começa a perfurar, descobre que era só um lençol raso, incapaz de sustentar a população a longo prazo. Com a Lua, esse tipo de erro seria ainda mais caro. Para compensar a diferença, talvez seja necessário enviar regularmente toneladas de água da Terra, com cada lançamento custando milhões ou dezenas de milhões. Projetos que pareciam lucrativos com gelo abundante podem se tornar inviáveis. Empresas que apostaram em mineração lunar, turismo ou combustível produzido lá em cima podem ver seus modelos de negócio se desmancharem. E essa conta não vai ser fechada em simulação. Ela vai ser fechada com gente morando lá. É aqui que entra alguém que por enquanto só existe na nossa imaginação, mas que representa qualquer pessoa que um dia esteja em uma base lunar. Nós vamos chamá-lo de engenheiro de recursos. Essa pessoa, todos os dias, olha para os painéis da estação e precisa decidir quanta água vai para a estufa, para os sistemas de resfriamento, para o consumo humano. Para ela, o gelo finito da Lua não é teoria, é um gráfico que sobe e desce em tempo real. Imagina esse engenheiro entrando na sala de controle em um dia qualquer. Do lado de fora, o mesmo horizonte, cinza e silencioso. Do lado de dentro, um painel digital monitorando as reservas. 90%, 86%, 81%. A barra, que sempre esteve confortável, agora aparece em amarelo, depois em vermelho. Ao lado, uma mensagem simples e direta: 90 dias até o esgotamento total. Não é um teste, não é simulação, é o sistema avisando que a extração de gelo não está acompanhando o consumo. A matemática fria acabou de virar um relógio. Nos primeiros momentos, a reação é técnica. Reuniões de emergência, protocolos ativados, racionamento imediato, banhos são cortados, a água para higiene é reduzida ao mínimo. Qualquer desperdício vira quase um delito. Sistemas de reciclagem passam a operar no limite, reaproveitando o suor, respiração condensada e até umidade do ambiente com uma eficiência que aqui na Terra pareceria exagerada. Mas por trás dos gráficos e dos relatórios, existe uma sensação que só quem está lá consegue entender. Cada gole de água passa a vir com uma pergunta silenciosa sobre quanto tempo ainda resta. O impacto psicológico é grande. Viver isolado em uma base já é desafiador. Viver isolado e com um relógio invisível de água se esgotando é outra coisa. Pequenas decisões ganham peso desproporcional. Beber um pouco mais, lavar uma peça de roupa, regar uma planta, tudo parece um dilema. Pequenos atritos entre pessoas podem se intensificar, porque todo mundo sabe que qualquer erro pode custar dias preciosos de sobrevivência. E o engenheiro de recursos carrega a responsabilidade de apertar botões que podem decidir se a água vai para as plantas ou para o sistema que evita o superaquecimento de um módulo. Do ponto de vista técnico, essa situação também é um teste implacável. Extrair gelo lunar não é cavar um poço, é moer concreto cósmico a 200 graus negativos. O regolito, aquela poeira fina que corta como vidro, aprisiona o gelo em escalas microscópicas. Na prática, é escavar solo congelado, aquecer o material, capturar o vapor, condensar em água líquida, purificar e armazenar. E cada etapa consome energia. E se cada litro exigir mais energia do que o sistema consegue produzir naquele local, a base não cresce.
E se a base não cresce, a estratégia trava. E é nesse aperto que a política entra pela porta. Chega um momento em que a conversa deixa de ser apenas sobre economizar água e passa a ser sobre escolhas difíceis. Quem volta primeiro para a terra? Se houver transporte disponível, quais experimentos são interrompidos para poupar recursos? Se vale a pena insistir naquela localização, ou se é mais inteligente planejar uma retirada organizada. Porque se o gelo daquela região simplesmente não é suficiente para manter a base viva a longo prazo, talvez o problema não seja só de operação. Talvez o problema seja a suposição de que aquele lugar conseguiria sustentar uma colônia. E, se isso se repetir em mais de um ponto da Lua, uma camada ainda mais tensa entra em cena. Essa nova camada é a disputa por recursos estratégicos. Quando a água na Lua deixa de ser um bônus e passa a ser o bem mais valioso de uma colônia, o jogo muda totalmente. As regiões com maior concentração de gelo, sobretudo perto dos polos, se tornam equivalentes a portos, minas ou poços de petróleo em momentos críticos da história da Terra. Quem chega primeiro, instala a infraestrutura e consegue operá-la com segurança, ganha uma vantagem enorme em qualquer plano de colonização. Em um cenário de gelo finito, essa vantagem pode durar décadas. A partir daqui, a história deixa de ser apenas científica e começa a se parecer com um thriller político. Imagina 2 ou 3 grandes potências espaciais com planos ambiciosos para a Lua, todas de olho nos mesmos pontos onde o gelo parece mais promissor. No discurso oficial, o tom é de cooperação, pesquisa conjunta, avanço da ciência, mas nos bastidores, existe pressão para garantir acesso preferencial àquelas áreas. Missões são desenhadas não apenas para estudar o gelo, mas para mapear, monitorar e, de certa forma, reservar lugar em regiões estratégicas. Se você lembra de filmes em que astronautas lutam por recursos escassos, aqui o roteiro é parecido, só que escrito em tratados e relatórios técnicos. O risco mais plausível não é uma guerra declarada, mas uma guerra fria silenciosa. Pressão diplomática para definir quem pode explorar o que. Acordos que na prática favorecem certos blocos de países. Empresas privadas ganhando ou perdendo tudo com uma assinatura em um tratado, ou com um relatório técnico mais pessimista sobre as reservas. Em cenários mais tensos, pode até surgir a suspeita de que os dados mais alarmantes sobre a escassez real do gelo não estejam sendo divulgados totalmente, para evitar pânico ou instabilidade em investimentos. Enquanto isso, para o público, a manchete continua sendo apenas confirmada água na Lua. Para quem está aqui embaixo, tudo isso pode parecer distante, mas essas decisões afetam diretamente o futuro da economia espacial. Se o gelo for realmente limitado, nem todo mundo vai conseguir operar na mesma escala. É como se alguns tivessem acesso a uma fonte de água no quintal, enquanto outros precisassem importar cada garrafa a um custo absurdo. Só que, no contexto lunar, essa diferença não é apenas de conforto. É a diferença entre liderar a próxima etapa da exploração espacial ou ficar permanentemente na posição de quem depende dos outros para sair da Terra. E é nesse ponto que a história encosta na nossa ideia de futuro. Quando a gente fala em sair da Terra, é comum ouvir que sempre haverá outro lugar. A Lua, Marte, estações em asteroides, tudo isso aparece como um conjunto de alternativas. Isso traz uma certa paz, como se o planeta fosse importante, mas não fosse a única chance. Só que essa sensação depende da ideia de que esses lugares podem, de fato, sustentar vidas em grande quantidade. E é justamente aí que o gelo finito da Lua faz a pergunta incômoda. Será que não subestimamos o quão difícil é transformar um mundo inóspito em uma casa de verdade? Se você imaginar a Terra como uma casa que pode enfrentar incêndios, enchentes ou crises, a Lua costuma ser descrita como uma espécie de saída de emergência, um lugar duro, mas possível. Só que essa saída depende de água, energia e tecnologias que ainda estamos aprendendo a dominar. À medida que os estudos mostram que o gelo é menos generoso, mais disperso e mais caro energeticamente do que gostaríamos, essa rota de fuga deixa de ser uma certeza e se torna um plano de alto risco. E tudo isso acontece enquanto, aqui embaixo, ainda temos rios, oceanos e nuvens, passando como se nada estivesse em jogo.
Entender essas limitações não é um convite ao desespero, é um convite à honestidade. Confiar demais em um futuro fácil fora da Terra pode fazer com que a gente demore para cuidar do que já temos. Por outro lado, olhar para o gelo finito da Lua com seriedade nos obriga a fazer perguntas melhores. Qual é o papel real da exploração espacial? Ela é um plano de fuga ou uma forma de expandir conhecimento e tecnologia enquanto ainda há tempo e recursos aqui? E se ela for as duas coisas, como equilibrar essas funções sem cair em ilusões perigosas? Quando fica claro que o gelo lunar não é um cheque em branco, a lista de soluções alternativas deixa de ser curiosidade e passa a ser urgência. Mineração de asteroides, reciclagem extrema de água, reatores nucleares, tudo isso ganha um tom de precisamos disso para ontem. O nosso engenheiro de recursos imaginário não olha mais só para o painel da base. Ele começa a olhar também para esquemas de naves capturando blocos de gelo em órbita, plantas de reciclagem de água quase perfeitas e diagramas de reatores compactos fincados no regolito. É aqui que a história começa a lembrar filmes de ficção científica, só que baseada em projetos e artigos reais. A mineração de asteroides deixa de ser apenas um tema de documentário futurista e passa a ser considerada uma alternativa concreta para buscar água e outros recursos no espaço profundo. Alguns estudos já calculam como seria capturar pequenos corpos, ricos em substâncias voláteis, e trazê-los para órbitas seguras próximas da Lua. A ideia é usar esses blocos como reservatórios adicionais, só que na prática, isso significa controlar massas enormes em velocidades altíssimas, em um ambiente onde um erro de trajetória pode colocar tudo em risco. Não é ficção, mas também está longe de ser simples. Ao mesmo tempo, a reciclagem de água em ambientes espaciais precisa ser levada a um novo nível. Em estações orbitais, astronautas já vivem com sistemas que reaproveitam quase toda a água que produzem, inclusive de fontes que muita gente preferiria não pensar muito. Em uma colônia lunar, esse índice de reaproveitamento precisa chegar ainda mais perto do limite, e cada gota de suor, cada respiração e cada vestígio de umidade do ambiente entra na conta. Para o engenheiro de recursos, isso significa viver em um mundo onde tudo o que sai volta de alguma forma. É eficiente, mas também é uma lembrança constante de que não há folga e de que a margem de erro é microscópica. Reatores nucleares aparecem como outra peça central nesse quebra-cabeça. Extrair gelo de regiões permanentemente sombreadas, aquecer o solo, processar água e mantê-la utilizável exige enormes quantidades de energia, em um lugar onde o Sol nem sempre está disponível. Pequenos reatores modulares podem fornecer energia estável por anos, mas trazem questões de segurança, blindagem e manutenção em um ambiente que não perdoa erros. É uma daquelas situações em que não existe resposta totalmente confortável. Ou lidamos com os riscos da energia nuclear no espaço, ou aceitamos que algumas ambições terão que ser menores. Diante de tantos desafios, surge a sensação de uma triagem tecnológica. É como estar em um hospital lotado, tendo que decidir quais pacientes recebem atenção primeiro. No nosso caso, os pacientes são ideias, bases, missões, projetos de mineração, planos de viagens mais longas. Não dá para desenvolver tudo ao mesmo tempo com a mesma intensidade. Será preciso escolher o que priorizar, o que adiar e talvez o que abandonar. E à medida que essas escolhas vão sendo feitas, uma pergunta começa a crescer por trás de todas as outras, conectando gelo, energia, política e futuro. Afinal, o que a Lua está realmente dizendo para a gente? Essa pergunta é simples e incômoda ao mesmo tempo. E se, no fim das contas, a Lua não estiver exatamente nos convidando a morar lá, quando olhamos para ela, é fácil projetar desejos, medos e planos grandiosos. Ela está sempre ali, iluminando a noite, presente nas primeiras histórias que a humanidade contou sobre o céu. Mas a combinação de gelo escasso, energia cara, riscos tecnológicos e disputas geopolíticas desenha um cenário bem menos acolhedor. É quase como se a própria natureza daquele lugar estivesse dizendo: aqui é possível, mas não é simples. Se você gosta de ciência e mistérios do espaço, essa visão é sombria e fascinante ao mesmo tempo.
Porque se o gelo finito da Lua nos obriga a ser mais cuidadosos, ele também nos força a fazer perguntas melhores. O que é realmente indispensável para uma civilização espacial? Quais riscos não vale a pena correr, mesmo em nome do progresso? O que essa história toda está dizendo sobre a forma como lidamos com água, energia e recursos aqui na Terra, onde ainda temos uma margem muito maior para aprender, sem cair do penhasco, logo na primeira tentativa? O mais perturbador é que essa dúvida não fala só do futuro da Lua, mas do nosso próprio caminho como espécie. Vamos insistir em planos que subestimam limites ou aprender a ler esses sinais e ajustar a rota antes de um choque maior? Essa resposta ainda está em aberto. Talvez o gelo finito da Lua seja o primeiro grande teste real da nossa capacidade de viver fora da Terra, e quem sabe, um candidato a grande filtro. Aquele ponto em que muitas civilizações podem ficar presas aos seus próprios mundos por falta de recursos nas luas vizinhas. No fim das contas, tudo o que você ouviu até aqui aponta para a mesma direção. O gelo da Lua não é um detalhe em histórias de ficção científica. É o eixo sensível sobre o qual estamos tentando girar o futuro da exploração espacial. Quando você junta a possibilidade de um oásis bem menor do que imaginávamos, o risco de erros de cálculo transformarem bases em armadilhas, a chance real de uma primeira crise hídrica fora da Terra e a disputa silenciosa pelo pouco gelo acessível, fica difícil continuar enxergando esse plano como garantido. Agora, a parte que importa para você não está só lá em cima, mas aqui embaixo. Saber que o gelo finito da Lua pode mudar o rumo da nossa história te coloca em outro lugar nessa conversa. Você deixa de ser apenas alguém que consome notícias sobre espaço e passa a ser parte de um grupo que entende o que está em jogo. A pergunta que eu te faço é simples. Se você pudesse decidir, continuaria apostando tudo em um futuro lunar tão sensível assim? Ou acha que a humanidade deveria repensar a forma como está planejando o seu caminho para fora da Terra? Eu quero que você comente aqui embaixo o que mais te marcou nesse cenário. Foi a ideia da crise hídrica em uma base lunar, a guerra fria pela água do espaço, o risco de erros trilionários ou a possibilidade de a Lua nunca ser a casa nova que prometeram. Diz também o que você acha que deveria ser prioridade. Bases lunares mesmo assim, exploração de asteroides, foco maior em Marte ou um esforço mais sério para cuidar da água que ainda temos aqui na Terra. A sua visão ajuda a continuar esse debate e mostra para o algoritmo que esse tipo de conteúdo faz sentido para você. Se esse vídeo te fez enxergar a Lua de um jeito diferente, aproveita para curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você não perde os próximos episódios dessa série de mistérios científicos do espaço, sempre com esse olhar sombrio, curioso e pé no chão. No primeiro comentário aqui embaixo, eu deixei o link para um material especial, o e-book Mistérios Proibidos do Universo. O que a ciência já suspeita sobre o começo, o fim e o sentido da nossa existência. É para quem quiser ir além e mergulhar mais fundo nessas perguntas que quase nunca aparecem na superfície. E se você quer continuar essa jornada agora, clica no vídeo que está aparecendo na tela. Quem controlar a água da Lua, decide quem sai da Terra. Lá, a gente aprofunda a parte estratégica dessa história e mostra como o gelo lunar pode se transformar em um pedágio invisível para o futuro da humanidade. Eu te vejo lá